Bem-vindo, Rogério, tudo bem? Oi, Dri, tudo bem? Desculpa o atraso aí, mas a correria está grande. Mandar um abraço para o Rovai, também para o Felipe. Um grande abraço aí, pessoal. Estava lá ontem na CPI, Rogério. Fiquei lá te assistindo lá. Ah, é? Estava em loco, é. No seu passeio, uma hora te dei um oi, não sei se você me reconheceu. Uai, não vi, não. Estava subindo a escada, você descendo, eu falei, ô Rogério, você fez assim? Eu falei, ele não me reconheceu. Desculpa, da correria lá. Imagina. Tua participação foi muito, muito boa, Rogério. Antes de mais nada, quero te dar os parabéns. Né? Você fez uma fala e você usou uma tabela ali, mostrando, inclusive, a diferença do crescimento do Sindinap e das associações, que são associações feitas para roubar mesmo aposentados, né? E aí, quando o Rogério mostra isso, desmonta o discurso das pessoas, porque é uma curva de crescimento, cresce na pandemia, inclusive no governo Bolsonaro. Dizer, o irmão do Lula foi ajudado no governo Bolsonaro. Vejam como a narrativa não fica em pé. Cai no governo Lula e os outros fazem assim, disparam. Né? Que são as associações de fachada. Ali é muito claro, Rovai, o que está acontecendo. Né? Eles fizeram essa CPMI achando que era uma bala de prata contra o Lula. Que existia na CPMI ia derrubar o governo do Lula. O problema é que ali eles se deram mal de novo. Assim eles achavam também na CPMI do golpe. Eles têm uma narrativa e eu acho que, no final das contas, eles acreditam na mentira e na narrativa deles. Isso é uma quadrilha do INSS que nasceu lá no Temer, é o que eu expliquei ontem. Antigamente tinha que ter carta sindical e desconto era feito através dos sindicatos. Isso vem desde 1991. Então você tinha CONTAG, mas depois teve esse Sindinap, que é dos aposentados. O Sindinap é ligado à força sindical. Agora, quem mais era tradicional disso era o sindicato ligado à CONTAG, que são os sindicatos de trabalhadores rurais. Aqui em Minas são os ligados à FETAENG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura, né, do Estado de Minas Gerais. Então, a FETAENG. E isso tem federações em todo o Estado e aqueles sindicatos, que é sindicato que presta serviço ao aposentado. Ele geralmente é quem olha as questões do aposentado no INSS, ele olha a questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, crédito para o pequeno agricultor, olha a situação de carteira assinada de trabalhador rural, ele olha tudo no campo. É o programa, o crédito Pronaf, ele dá assistência para isso. Então, geralmente, esse sindicato ele tem uma boa ligação com as EMATER locais, e eles têm lá uma secretária, o presidente do sindicato, que geralmente ele recebe, então, mensalmente o valor para ficar por conta do sindicato, uma secretária e um advogado, geralmente é o que tem nesse sindicato. Esse desconto paga essa pequena estrutura que presta esse grande serviço. Então, ele leva o agricultor familiar no banco, ele vigia tudo. Esse sindicato presta muito serviço, é um bom sindicato. Isso aí sempre foi normal, sempre foi tendo esse desconto. Você não vê grandes problemas nisso, ninguém apontou sindicato com roubalheira nisso, nem nada. O problema é que isso exigia carta sindical. E quando chegou em 2019, o governo Temer retirou a obrigatoriedade de carta sindical. Aí começaram a aparecer as associações, essa que você falou, são associações picaretas, feitas para roubar. Essas associações fizeram internamente corrupção junto a servidores lá do INSS, geralmente servidores de alto escalão de carreira, e esses servidores passaram a mandar para essas entidades os nomes e dos aposentados com o seu CPF, etc. Aí essas entidades passaram a colocar esses aposentados como se ele fosse associado a eles. E sequer esse aposentado sabia disso. Então, aquela curva que você falou crescendo é exatamente isso. Eles começaram a colocar o aposentado para ter desconto. Então, esse aposentado tinha 40, 50 reais,
e começaram a reclamar. Que Ambev é essa? Que Amar é essa que está descontando de mim? Que Conafer é essa? E aí vieram. E o governo Temer foi colocando um monte de entidade para fazer isso. Hoje tem 42 entidades roubando os aposentados. 40, 50 reais de cada um, milhões de aposentados, a bilhões de reais. Então, isso passou durante o governo Bolsonaro incólume. Todo mundo sabia disso. Esse fingido do Moro foi informado disso em 2019. Eu mostrei lá pelo PROCON de São Paulo. O Rogério Marinho estava cansado de saber disso. E eles nunca deram fim a isso. Essa quadrilha adentrou no governo do presidente Lula, vocês vão ver depois. Por isso é que aquele André Fidelis foi demitido, o Stefanuto foi demitido, porque eles estavam repercutindo quadrilha. Aí o Lula mandou parar todo quanto é processo de desconto do aposentado, de todas as entidades, e devolveu o recurso. E agora está colocando na cadeia essa quadrilha, né? E nós estamos desmontando essa quadrilha. Então, essa desmontagem toda é feita no governo Lula. Então, o discurso deles, que isso era um problema do governo Lula, acabou. Aí eles ficam com onda. Ah, é o irmão do presidente Lula no sindicato. O irmão do presidente Lula não é citado, isso eu falei ontem, em nada, absolutamente nada. Não tem uma conta que vincule ao Frei Chico, absolutamente nada, e nem citações de investigações foram feitas. Então, ele não é investigado nem pela Polícia Federal, nem pela CGU, não é investigado nem pela CPMI, porque ontem eles não levaram nada dele, e querem convocar o irmão do presidente Lula para colocar o irmão do presidente Lula lá e falar: olha o irmão do presidente Lula na CPMI. Esse retrato que eles querem. Nós não vamos deixar. E eles, felizmente, não têm maioria para convocar. Então, eles ficam com essa onda toda, tentando fingir que estão fazendo um trabalho sério, mas a gente está desmoralizando eles. Eu acho que a cada reunião eles se desmoralizam mais. Então é isso, uma quadrilha antiga que está sendo desmantelada agora. Deputado, eu não sei se a Adri e o Renato querem fazer perguntas sobre a CPI, porque eu queria mudar o rumo da prosa para a eleição em Minas Gerais. Quer fazer ainda, Adri? Vou trazer, então, essa pergunta aqui do Gustavo de Lucena, que quando o Rogério Marinho será ouvido na CPI, porque ele era secretário Paulo especial Guedes. da Previdência no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora, né? Não, e pior, ele está na CPI, Adri. Ontem ele falou 2 vezes. Nós já pedimos, deixa eu tentar ajeitar aqui, melhorou aí? Tá Melhorou. ótimo. Tá. Ele está na CPMI e o Moro, os dois não podiam estar lá. Eles também são investigados. Eles têm culpa no cartório do passado. Então, eles não podiam estar na CPMI. Nós já levantamos isso. Mas o presidente da CPMI e o relator, infelizmente, foram escolhidos por eles, é da turma deles, e não dá respaldo a essa nossa reivindicação, que era retirar os dois da CPMI. Eles têm acesso a toda a documentação secreta que existe lá, que inclusive tem denúncias contra eles, que já sabiam das coisas. Então é um absurdo Moro e Rogério Marinho estarem lá. Agora ali eles vão a gente vai desmoralizando eles. Aquele Exalci, senador Exalci, foi pego servindo de chofer o presidente da Conafer, uma das entidades que mais roubou. E tem lá, foi lá buscar o presidente da Conafer lá, ele de motorista, o próprio senador, tratou o homem igual um gentleman, botou na cadeira da frente, foi lá fazer o quê? Provavelmente dar emenda, fazer emenda para não fiscalizar as entidades. Depois tem aquele outro que é bravo lá, aquele senador, é aquele lá do Sul, esse é do Paraná, Santa Catarina, Safe, né? Aquele é terrível, aquele estava na festa do tal Maurício Camisotti, que é um dos que mais roubou lá. Ele estava lá na festa, no festão do Safe, estava ele lá, junto com esse sujeito. Então, é chofer da Conafer, é garçom do Camisotti, é o governador dos milionários, né? O Tarcísio, mostrei a foto dele ontem, o Tarcísio recebendo o Cavalcante e o Nelson Williams. Nelson Williams é um advogado que tem um escritório que é a lavanderia pura. Faz lavagem de tudo do INSS, lavando dos ricaços, e mais da metade de Brasília, viu?
Esse Nelson Williams, quando eu pedi para fazer prisão preventiva dele, foi um Deus nos acuda. Custou passar na CPMI e nem o ministro André Mendonça mandou prendê-lo. Prendeu o Camisotti, o Careca, mas não prendeu o Nelson Williams, que faz lavagem de ricaços em Brasília que não acaba mais. Isso aí metade de Brasília treme quando fala nesse Nelson Williams. Então, esses ricaços foram roubar também lá no INSS. Essa é a história da CPMI, nós vamos contar ela cada vez mais para desmoralizar esses bolsonaristas. Felipe. Vou fazer uma pergunta para o Rogério. Deixa eu antes mandar um beijo aqui para a Ana Clara, que é a grande fã de Friedrich Nietzsche, talvez a maior fã de Nietzsche que eu conheça. Clara, beijão para você. E, Rogério, eu queria te perguntar sobre a eleição em Minas, porque tem um fato novo, né? Com a saída, ontem o pedido de exoneração do ministro do Supremo, do Barroso, há uma movimentação, que eu acho que nem vai se concretizar, mas há uma movimentação para o Pacheco ser indicado pelo Lula. Eu acho que vai ser o Messias, e acho que o Messias é o próximo da lista. Mas tem essa pressão. E eu queria saber de você como é que estão as negociações, porque o Pacheco, o Lula já deixou isso claro, o Pacheco é o virtual candidato, né, do Bloco Democrático contra o bolsonarismo em Minas Gerais. Isso muda com essas pressões? Caso o Lula realmente indique o Messias, que é o que eu acho que vai acontecer. Jorge Messias, advogado-geral da União, ficando claro aqui. Isso dificulta a governabilidade? Tem problemas com a Alcolumbre, com o próprio Pacheco? Como é que você faz essa leitura agora com a aposentadoria do Barroso? Eu acho que o Lula vai costurar isso bem. Então, primeiro é saber se vai ser o Pacheco ou não indicado. O Pacheco é o nosso plano A para o governo de Minas. Então, com certeza, há um consenso dentro do PT. Nós teríamos que ter um outro vice que também ampliasse a chapa e a tendência é o PT indicar a candidatura ao Senado. Nós temos hoje o nome da Marília Campos, que está sendo colocado, que é um nome excelente para a disputa do Senado. Tem outros também, candidatos ao Senado, que seriam fortes, né? Beatriz Siqueira, a Macaé, ministra, a Bia, deputada, né? Nossa, da Educação. O meu nome também para o Senado, o dia foi testado, está forte. Então, enfim, isso nós agora, temos... Você saiu uma pesquisa ontem da Paraná Pesquisa, mostrando você, se eu não me engano, com 12%, 13% ali, disputando o segundo e terceiro lugar, não foi isso, Rogério? 14% apareci lá na pesquisa. E meu nome nem estava posto. A Paraná colocou o nome, fazer um teste, deu 14%, muito bem colocado. Eu acho que a chance do PT ganhar uma vaga no Senado é muito grande. Isso é o plano A. Então, nós teríamos aí o Pacheco e um senador, senadora do PT. A outra hipótese, caso o Lula escolha o Rodrigo Pacheco, aí o PT tem que apresentar um nome bom, competitivo. Acho que aí tem que ser no interior do PT. Esses nomes que eu coloquei, todos também podem ser candidatos para puxar a chapa do presidente Lula. Não dá para ter, no momento desse, escolhas apenas pessoais, né? Eu quero o Senado, eu quero só isso. Não, isso aí nós temos que ver, então, qual nome alavanca mais, caso não se viabilize o Rodrigo por ele virar, então, ministro do Supremo. Caso ele não seja escolhido, eu creio que o presidente Lula vai costurar isso bem com ele para evitar crise e ele ser o candidato ao governo de Minas, né? Olha, o Rodrigo Pacheco tem muita chance de ganhar em Minas. O Zema está muito desgastado. Esse candidato dele, Matheus Simões, não vai para frente. Quem aparece na frente das pesquisas hoje é o senador Cleitinho. Mas ele aparece muito pelos gritos. A gente brinca aqui que é o senador Gritinho. Ele grita muito, mas ele não apresenta nada. Eu acho que o perfil hoje, para Minas Gerais, do Rodrigo Pacheco, é um perfil de quem pode se apresentar como uma possibilidade viável de arrumar Minas Gerais e fazer as coisas, de ter uma boa relação com o presidente. E ele é uma pessoa de centro. Isso também facilita que ele possa ter votos para além da esquerda e da centro-esquerda. Então, eu acho que ele é um bom nome. O Rodrigo tem todas as chances de ganhar as eleições.
há uma unidade dentro do PT, eu diria, da esquerda em torno do nome dele e da centro-esquerda. Isso facilitaria muito. Mas vamos ver, vamos esperar o que o presidente Lula escolhe. Para Minas também, ter mais um ministro no Supremo, evidentemente, também é uma honra, né? Nós já temos a ministra Carmen Lúcia e teríamos 2 ministros mineiros. Para a gente é uma honra isso, né? Você sabe que eu sou sobrinho do falecido Maurício Correia, né? Também já foi nosso ministro. Não sabia disso, não. Já foi nosso presidente do Supremo, ministro Supremo e senador por Brasília, né? Depois indicado pelo Itamar Franco. É meu tio, lá do São João do Manhuaçu, é a terra nossa família. Que legal. Eu, aliás, quero dizer aqui que tem gente que falou aqui no nome da Carol Proner para ministra do Supremo. Seria um excelente nome. Eu fui falar com ela, falei, Carol, posso fazer sua campanha para ministro do Supremo? Porque tem muitas pessoas que querem uma mulher, né, no Supremo. É justo, é uma justa reivindicação. E acho que, sendo uma mulher, um dos melhores nomes que a gente tem à disposição é o da Carol. Mas ela disse, Renato, agradeço muito a lembrança, não sou candidata e acho que, se fosse, não teria chances. Então, fica aí o registro, né, da conversa com a Carol, mas eu acho que ela está subestimando a possibilidade das chances dela. Seria ótimo, com certeza. Um grande quadro, né, de jurídico, nossa senhora. Tem uma visão progressista de tudo, né, da sociedade, da humanidade. Com certeza seria também um nome excelente. Tem bons nomes, né? Essa vez, graças a Deus, o Lula está acertando todos, né? É verdade. Uma pisada na bola que, meu Deus do céu. A Jane Santos mandou um superchat muito importante, que ela faz uma observação aqui que ela tem toda a razão. O STF precisa de ministros oriundos do JT, né, que deve ser Justiça do Trabalho. Porque nos temas trabalhistas a Suprema Corte só decide contra o trabalhador, e isso é verdade, Jane. Eu não tenho nomes, não sei, né, ligados à Justiça do Trabalho, mas essa é uma questão que mesmo que ele não seja ligado à Justiça do Trabalho, que esse novo ministro tenha uma postura diferente em relação a isso. O melhor ministro para questões trabalhistas no Supremo, sabe quem é, Adri? Por incrível que pareça, o Fachin. É o Fachin. É o Fachin, que é talvez dos únicos que acompanha isso, de questões trabalhistas, viu? A derrota das questões trabalhistas lá é constante, ela tem razão. Rogério, e essa questão da MP que foi derrubada antes de ontem, né, da taxação BBB dos bancos bilionários, BETs? Agora o PT está apresentando um novo projeto para aumentar a taxação das BETs, dobrar, né, de 12% para 24%, saiu, né, essa notícia aqui. E queria saber qual que vai ser o próximo passo para o governo para tentar recuperar aí esses recursos, né, para o ano que vem. Olha, o governo tem já saídas para isso que serão apresentadas a semana que vem, quando o Congelou? presidente Lula voltar da viagem. Pronto, voltou? Voltou, deu uma controladinha. Está instável aqui, eu acho que em vez de deixar no 5G... Bem, mas vamos lá. O presidente Lula volta de quarta-feira e vai enfrentar essa questão junto com a Haddad. Agora, nós precisamos enfrentar isso na Câmara e no Congresso. A Câmara está devendo ao povo brasileiro, depois dessa votação absurda de não taxar bancos, BETs e bilionários. A medida provisória era uma medida provisória com esta intenção, e é esses que pagariam e um pouco mais da conta para o Brasil que precisa ser paga. Então, o presidente Lula já disse, nós não vamos desistir disso. Eu acho que tem 2 iniciativas que podem serem agilizadas dentro da Câmara. Uma é a BETs. Então, o PT apresentou um projeto de lei que dobra hoje o imposto da BETs. Essa proposta nós vamos ter que buscar agilizá-la, porque eu vi muito deputado dizendo, olha, se for só da BETs eu voto. Por isso que nós apresentamos essa. Um que falou isso foi o Kim Kataguiri.
Então, para você ter uma ideia de que ela pode progredir em outros setores. Então, um é da BETS. Acho que por isso nós apresentamos o projeto de lei. A outra, eu queria chamar a atenção de vocês, fazer uma cobertura boa sobre isso. Quarta-feira, eu pautei na Comissão de Finanças e Tributação, que eu sou o presidente, o relatório sobre a diminuição das renúncias fiscais. Isso é um projeto, nós já temos vários tramitando, 2 já estão em regime de urgência e um outro está lá na minha comissão. A gente faz uma redução de 10% daquilo que existe hoje de renúncia fiscal. Hoje, essa renúncia chega a 800 bilhões de reais ao ano. Se você fizesse um corte linear, daria 80 bilhões se você continuasse com a isenção em 90%, terminasse e resgatasse apenas 10% disso que hoje eles não pagam imposto por causa da renúncia, o chamado benefício fiscal. Tem uma parte disso que é para Simples, outros é para a Zona Franca de Manaus e tem questões sociais ligadas a isso. Mas uma conta por baixo nos daria em torno de 30 bilhões de reais ao ano, num corte de 10%. Esse projeto já está pronto para votação. Nós vamos apresentar quarta-feira o resultado de um amplo estudo que foi feito na Comissão de Finanças e Tributação. Vamos votar esse relatório, entregar ao presidente Hugo Mota e pedir para ele colocar imediatamente na pauta a discussão da diminuição dos benefícios fiscais no Brasil. Essa é parte da solução e vamos testar de novo a Câmara, né? Se eles vão ficar mais uma vez com os bilionários, inclusive isentando de impostos. Impostos não cria mais nada, apenas faz com que eles paguem os impostos que existem. Então, é uma discussão simples que eu espero que a gente consiga aprovar. É a solução que eu estou apresentando. Essas 2 soluções fazem parte também do plano do governo e do Ministério da Fazenda. Eu já conversei isso com o ministro Haddad, que está de pleno acordo, me deu carta branca para tocar isso na Câmara Federal, e conversei com o presidente Hugo Mota, que concorda com a ideia, viu? Então, ele estava esperando o time para fazer isso. Eu acho que o time é agora. Acho que o Hugo Mota vai nos ajudar muito nesse processo também. Deputado, a gente viu na votação do IOF, talvez a realidade do tamanho da base do governo. 192 deputados foram os que votaram contra a retirada da pauta. É esse mesmo tamanho? E, ampliando a pergunta, com as votações importantes que a gente ainda tem esse ano, né, o orçamento e a LOA, a gente vai conseguir, que eu digo o governo, né, o governo vai conseguir ter uma votação favorável, com pressão em emendas, ou que outros recursos o governo pode ter para ter uma votação relativamente, não vou dizer tranquila, mas pelo menos confortável, já que a gente verificou que são só 192 deputados que são realmente fiéis ao governo. Olha, nós até ampliamos, né? Tinha votações lá que nós chegávamos em 130 e olhe lá, que é a centro-esquerda e a esquerda. Nós passamos para 192, houve uma ampliação, embora foi também fruto da pressão popular. Então, a primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer é ampliar essa pressão popular. A segunda é ter firmeza em relação aos nossos objetivos. Eu acho, por exemplo, essas emendas populares, nós temos que fazer, eu digo nós, a bancada do PT e a bancada progressista lá, um corte dessas emendas que estão absurdas. Essas emendas que não são obrigatórias, né? Emendas, eu esqueço o nome que é usado, são as emendas impositivas. Essas tudo bem, é de lei, tem que ser feito. Agora, essas outras emendas que não são impositivas, emenda de comissão, emenda disso, daquilo, emenda secreta, eu acho que tinha que acabar. Acho que o Supremo teria que fazer um julgamento disso, está com o ministro Dino. Precisa de terminar isso, porque o Congresso Nacional fica chantageando o governo e pegando coisas que eram de programas do governo para serem feitas pelo parlamento. Está errado. Emenda parlamentar é para aqueles locais, aquelas questões que necessitam e que às vezes os recursos não chegam. Quando você dá um trator, por exemplo, uma associação comunitária numa zona rural, isso é ótimo. Agora, passar a substituir o programa Luz para Todos,
por causa de emenda parlamentar, não tem lógica. Então, nós precisamos ter firmeza também nesse debate. O Congresso não pode ficar sequestrando o governo. Eu falo isso como parlamentar. O Congresso tem uma importância grande, mas não é importância de administrar os recursos que são do Executivo, que tem um programa de governo e um orçamento. Você não pode sequestrar o orçamento da União para o Congresso Nacional. Está errado isso. Esse é um debate que nós precisamos fazer com mais força dentro do Congresso. E colocar isso como pressão popular. Eu acho que com isso nós vamos conseguir sim ter uma ampliação dessa base e votar. Por exemplo, essa questão da renúncia fiscal, eu estou otimista em relação a isso, e mesmo o Betis. Agora, vamos ver o tamanho da reação do povo em favor disso. Aí você vai modulando também, através da pressão popular, e retirando do Congresso Nacional o excesso de poder que ele tem do ponto de vista orçamentário. Que ele continue tendo o poder de fiscalização, de fazer as leis, né? O poder de discutir com a sociedade, de organizar a sociedade, mas não o poder de organizar as finanças do Estado e, nesse sentido, chantagear o governo. Aí não, aí você atrapalha a harmonia entre os poderes, né? Ela fica desarticulada. É a minha opinião sobre isso. Mas eu estou otimista, acho que o governo está avançando. O que houve nessa medida provisória, desculpe eu estar alongando, é que foi uma demonstração que o Centrão e a extrema-direita quiseram fazer por pressão, inclusive, do Tarcísio, que só disse que só é candidato se derrotasse o Lula nessas questões relativas ao orçamento para diminuir o poder, segundo eles, do Lula. O problema é que eles atrapalharam o país. E quem perdeu com isso diante os olhos do povo foram eles novamente. Agora, ali foi uma unidade para 2026 entre o Centrão e a extrema-direita. Eu acho que eles já têm um acordo de candidatura entre eles, a gente precisa ter isso claro. O problema é que o Centrão não vai conseguir entregar tudo para a extrema-direita ou para o Tarcísio. Uma parte desse Centrão, a gente viu isso, por isso nós ampliamos, não vai ficar com essa aventura do Tarcísio. Quem é nordestino, por exemplo, vai ficar contra o Lula, do Centrão. Difícil, né? E assim por diante. Então, acho que o Lula vai ter um campo mais amplo de alianças do que teve nas últimas eleições. As últimas eleições, o Lula conseguiu atrair o Alckmin, que foi muito importante, e no segundo turno, a Simone Tebet. O restante todo ficou com o bolsonarismo, vamos lembrar disso. Além do governo estar na mão do Jair Bolsonaro. Eu acho que as eleições agora, que vêm, elas têm outro formato. É o presidente Lula quem está governando. Você, então, teremos, com certeza, uma base mais ampliada, uma unidade grande da esquerda, da centro-esquerda, uma parte do centro e, eu diria, até uma parte do centrão das regiões onde o Lula é muito forte. Eu acho que é isso que eles sentiram o drama e tentaram atrapalhar o presidente Lula. Atrapalhar o povo brasileiro é eles mesmos, no meu entender. Duvido que eles vão continuar fazendo esse embate desta forma, porque isso vai ser prejudicial à própria candidatura do Tarcísio que eles defendem. Ô, deputado, e o PL da dosimetria, né? A anistia que foi votada, a urgência, agora está com o Paulinho da Força na relatoria, e ele tem dito que está fechando esse relatório e deve apresentar na semana que vem. Primeiro falou que ia ser essa semana, agora está falando que vai ser na semana que vem. Isso realmente pode passar? Você acha que o Bolsonaro vai acabar sendo beneficiado por uma redução de penas? Eu acho que isso não anda lá mais não, viu? Por quê? Porque anistia já era, né? Anistia, o Supremo já deu o recado que não adianta provar. Também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que isso não vota lá. O presidente da comissão responsável por isso, que é a CCJ no Senado, Otto Alencar, disse que isso nem pauta lá. Então, essa questão já era. Anistia, eles sabem que não vai. E não interessa aos bolsonaristas discutir dosimetria, porque significa para eles largar a bandeira da anistia e o Bolsonaro continuaria preso e inelegível. E eles sem a bandeira da anistia. Eles preferem ter a bandeira da anistia do que ter dosimetria. Eles não estão interessados na dona do batom, nesse pessoal, nada. Eles estão interessados só em Bolsonaro. E para Bolsonaro continuar preso e inelegível,
não vale a pena eles abandonarem a bandeira da anistia. Então, eles não querem dosimetria. A nós, do PT, da esquerda, muito menos dosimetria. Esse pessoal tem que ser punido pela pena que existe hoje e não casuísmo, para agora diminuir a pena deles, que já é pequena em relação à pena de outros países. Então, eu acho que dosimetria, anistia, isso não é pauta que está hoje sendo debatida lá, não. Não existe essa insistência. Eu acho que o Paulinho da Força vai acabar sendo chamado de Paulinho da Brocha. Ele vai ficar com a brocha na mão com esse projeto sem que ninguém queira ele. Mas vamos esperar, né? Política, a gente não pode cravar tudo 100%, mas por enquanto não vejo isso avançando. Além de ser completamente impopular. Hoje você coloca esse assunto, 67% não querem saber de diminuir pena no Brasil. Para que o Centrão vai entrar numa bola dividida dessa, sendo que não agrada o bolsonarismo, não agrada o outro lado? Uma bandeira que é de ninguém hoje, eu diria. Aliás, o Paulinho deixou de, já não é mais da Força, né? Não sei se você sabe, mas o presidente atual da Força Sindical, Miguel, se filiou ao PDT e vai sair candidato a deputado federal. Né? A base do Paulinho agora é uma base dos esquemas. É por isso que ele foi com tudo para o bolsonarismo, né? Aí que ele vai ficar o Paulinho da brocha na mão mesmo, né? Exatamente. O Rogério, esse é o melhor momento do governo Lula, né? Até agora. Eu penso que sim, porque tem uma ofensiva política grande, importante, do ponto de vista da disputa política. Internacionalmente, o presidente se firmou como uma grande liderança, fez com que os Estados Unidos respeitasse o Brasil e a nossa soberania. O Trump, então, inicia uma discussão com o Brasil em torno das questões econômicas, parando a pressão política, né? Que o Lula disse que isso não estava em debate, a nossa soberania. Então, eu acho que tem uma ofensiva política ideológica dentro do Brasil, uma política internacional que o presidente se firma como uma grande liderança, e também do ponto de vista das entregas do governo que começam a aparecer de forma mais ampla. Tanto rodovias, infraestrutura, programas sociais, gás do povo, luz do povo, pé de meia, Bolsa Família, há uma série de questões sociais importantes, além do aumento do salário mínimo, da diminuição inflacionária e também do número de empregos. Então, acho que a economia também vai bem, o que reflete na questão social. Manter isso, né? É claro que sempre num ambiente político conturbado. Esse é o nosso, talvez, calcanhar de Aquiles. A gente não tem maioria no Congresso Nacional, tem uma maioria que é da direita junto com a extrema-direita, então isso sempre requer cuidados. Mas acho que a entrega hoje é muito boa também desse ponto de vista, né? O pessoal percebe, aqui em Minas Gerais, por exemplo, você pega aí as BRs, estão sendo todas elas, têm obras, estão melhorias, estão sendo duplicadas. É outra coisa, foi difícil fazer isso, viu, pessoal? O Estado brasileiro estava desmanchado. Impressionante, 4 anos de Bolsonaro e 2 de Temer, o que esse pessoal destruiu? O serviço público, a prestação de serviço público. É um negócio de doido, eles estavam destruindo o Estado brasileiro mesmo. E a iniciativa privada não dá conta sozinha de fazer isso. Então, eles deram com os burros na água. Mais 4 anos do governo deles, além de uma ditadura que nós teríamos aqui, nós íamos ter um colapso no Brasil. Colapso de emprego, colapso de infraestrutura, de tudo, porque o setor privado, sem a presença do Estado, não é capaz de resolver os problemas. Isso é claro hoje no mundo, né? Mesmo os países capitalistas sabem a importância que tem o Estado. Então, acho que essa ideia deles foi desmantelada. E com isso tem perdido apoio. Viu? O Zema, por exemplo, em Minas Gerais, hoje é uma figura cada vez com menos crédito. Está tentando privatizar a Copasa, que é a empresa de água e esgoto. Foi feita uma pesquisa aqui que 70% é contra a privatização e ele insiste nessa bandeira. Eu acho que a população brasileira tem hoje outros olhos. Acho que nós recuperamos isso também. Ô, Rogério, falando da política mineira aí, o Calil, como é que está?
Porque na outra disputa vocês apoiaram o Calil para governador, né? Foi. Calil hoje vai filiar o PDT, o que pode ser uma boa notícia. Agora, vamos ver como é que é possível, e se é possível ainda, a costura de alguma aliança. Ele se coloca como candidato ao governo, mas eu não tenho conversado com o Calil, mas dizem que também há uma hipótese dele se candidatar ao Senado, o que poderia também ser colocado alguma questão de diálogo com ele dentro dessa costura, né? Eu vejo que ele indo para o PDT amplia, sim, essa possibilidade de conversas, apesar do Calil ter tido um rompimento conosco depois das eleições. Mas isso acho que tem que ser visto, vamos discutir. Eu sou aberto à discussão com o Calil, acho que é importante ampliar essa aliança em torno do governo do presidente Lula. Numa situação dessa, poderia ter uma Marília de vice do Pacheco, o Calil pelo Senado. Essa possibilidade também está aberta, Rogério, de o PT ser vice ao invés de ter senador? Pode ser também uma costura ser feita, né? Embora para o PT o melhor seria uma candidatura ao Senado. Mas isso é uma costura que, olha, o candidato é o presidente Lula, não é isso? Isso é a principalidade nossa. Então, eu acho que essas costuras têm que ser feitas nacionalmente e eu me submeto aí às articulações que o presidente Lula faça. A gente pode dar palpite, abrir espaço, mas o que for melhor para a candidatura do presidente Lula, eu acho que é o que temos que fazer. E diz que quem ganha em Minas ganha do Brasil, então a responsabilidade nossa é imensa, né? E nós temos que ganhar dessa vez de balaiada. A pesquisa, aliás, está dando Lula na frente do Zema muitas vezes. Do Bolsonaro nem se fala, mas o Lula ganha do Zema, mas assim, de lavada em Minas. Essa é a boa notícia. Caso o Zema fosse candidato. A Nina pergunta, peça ao deputado que fale o que ele acha da reforma administrativa. Tivemos mobilização ontem em Fortaleza e estamos apreensivos com isso. Olha, terça-feira, também na Comissão de Finanças e Tributação, eu pautei lá a reforma administrativa, tá? Então, nós vamos ter um grande debate, começa às 10 horas da manhã, para vocês acompanharem. As entidades todas do serviço público estão lá. A gente não aceita nenhum tipo de reforma administrativa que vá mexer no papel do Estado. Em geral, é isso que eles querem. Diminuir o papel da prestação de serviço ao povo. Isso é inadmissível. Se a gente não tem uma prestação de serviço público real para o povo brasileiro, a iniciativa privada não fará. Então, tudo que enfraquece a educação pública, a saúde pública, o meio ambiente sendo fiscalizado, a fiscalização nas minerações, enfim, as universidades, os institutos federais, essa prestação de serviço público precisa ser ampliada. Então, quando se fala em reforma administrativa para diminuir o poder do Estado, e aí diminui os direitos do servidor, nós somos contra. É isso que a gente está mobilizando. Então, nós temos essa mobilização para o dia 14, na Câmara, na Comissão de Finanças e Tributação. Eu e a deputada Ana Pimentel e a Luciene Cavalcante, de São Paulo, do PSOL, que estamos chamando, e a Aninha aqui, nossa, do PT de Minas Gerais. Vamos fazer um amplo debate. E no dia 29 tem um ato público em Brasília contra a reforma administrativa, que está sendo chamado pelas entidades e pela Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, que eu também coordeno. Então, tem essa mobilização da reforma administrativa. No dia 15, aproveitar e dar um calendário para vocês das proposições lá da CFT. Nós vamos ter a aprovação do relatório que eu falei com vocês, da diminuição da renúncia fiscal, e coloquei na pauta também vários projetos sobre educação pública, viu? O Dia dos Professores. Vamos fazer uma homenagem aos professores, aprovando vários projetos bons para a educação. É isso. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Rogério. Tudo de bom para você. Obrigada, Rogério. Bom Obrigado. Próxima vez eu falo assim, aqui é o Renato Rovai. Fala, Rovai. Aí você vai lembrar de quem sou eu. Tá bom. Vai lá na CPI para a gente bater um papo. Um abraço para vocês. Parabéns pela fora aí, viu? Sempre fazendo esse trabalho bonito que vocês fazem aí. Obrigadão, Obrigada, Rogério. Bom trabalho aí para você também. Sempre na luta. É isso aí. Tchau, tchau.